Glória a Deus. Vamos nessa? Abra sua Bíblia comigo lá em 1 Samuel, capítulo 8. 1 Samuel, capítulo 8. 1 Samuel, capítulo 8. Primeiro Samuel, capítulo 8, a partir do verso 1, nós vamos ler todo o capítulo de 1 Samuel, o capítulo 8 de 1 Samuel. Pode procurar com calma, sem pressa. Nós vamos meditar nesse texto e ver o que o povo de Israel aprontou dessa vez. O que eles fizeram dessa vez, que deu um problema tremendo. 1 Samuel, capítulo 8. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo Abias. E eles eram líderes em Berseba. Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos e se tornaram gananciosos, aceitavam o suborno e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: o problema todo está aqui. Tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. E quando, porém, disseram: dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. E então ele orou ao Senhor. E o Senhor respondeu dizendo: atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. E assim como fizeram comigo desde o dia em que tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que estava lhe pedindo um rei, dizendo: o rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito o seguinte: ele tomará os filhos de vocês para servir em seus carros de guerra e em sua cavalaria, e para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandantes de 1000 e outros como comandantes de 50. Ele os fará arar as suas terras, fazer a colheita e fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações das vinhas e dos olivais e os dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais da colheita das uvas e o dará aos seus oficiais e aos seus criados. E também tomará de vocês, para o seu uso particular, os servos e as servas, e o melhor do gado e dos jumentos. E tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia vocês clamarão por causa do rei, que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. E todavia, o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: não, nós queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações. O rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. E depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel repetiu perante o Senhor. E o Senhor respondeu: atenda-os, deles um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um para a sua cidade. Espírito Santo, que o Senhor venha, Pai, nesse momento, com o seu poder e com a sua glória, abrir os nossos corações e abrir a nossa mente para entender aquilo que o Senhor tem gerado através desse texto para as nossas vidas. Amém? Olha o que o povo de Israel me apronta dessa vez. Talvez o nosso entendimento tenha sido o maior erro deles em toda a sua história. A história inicia-se há tempos atrás com os juízes. Deus levanta os juízes para que então eles julguem as causas do povo.
a era de juízes passa, e então inicia-se a era da monarquia. Aqui é instituída a monarquia dentro da Bíblia. A questão histórica é essa, muito bonito. A questão espiritual é que Israel, ele tropeça quando ele pede isso a Deus. Israel, ele olha para um lado, ele vê nações com reis, ele olha para o outro lado, ele vê nações com rei, ele olha para o norte, ele olha para o sul, e ele olha para ele mesmo, a própria nação olha para si e diz: nós somos diferentes das outras nações. Por quê? As outras nações têm reis, têm rainhas, mas nós não temos. E nós queremos ser iguais às outras nações. O problema é que, talvez por um momento de uma amnésia descontrolada do povo de Israel, eles esquecem quem está à frente deles. Eles esquecem quem está à frente das suas causas. Foi o maior erro de Israel cometido por todos aqueles anos. E Deus, na sua bondade, Deus ainda avisa, olha só. Samuel, faz o seguinte, eles estão pedindo um rei, então você vai fazer o seguinte, você avisa eles, você alerta eles, do que eles vão ter que passar, se eles tiverem um rei à frente deles. Tudo bem, eu cedo um rei, eu levanto um rei no meio de Israel, porém, existe as suas consequências. Eu imagino Deus colocando as piores causas, as piores consequências de se pedir um rei ali. Porque o povo até então, o povo vivia livre. O povo vivia livre. O povo tinha suas plantações e todas as suas plantações eram para eles próprios. Tudo o que eles plantavam eram deles. Todos os seus animais eram deles. Eles não precisavam dar os seus servos, os seus filhos para ninguém. Tudo que eles tinham eram deles. Era um povo que vivia livre. Só que, como Israel foi um povo que sempre escorregou, que sempre teve problema, eles tinham que aprontar mais uma. E aí foi a cereja do bolo do erro deles. Muitos dos males sofridos pelas nações de Israel decorrem exatamente desse fato. Porque eles preferiram ter pessoas à frente do que a figura de Deus. Salmos 33, 12 diz: como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. A Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A palavra do diz: feliz é a nação cujo homem é rei. Mas feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação que Deus é o Senhor. Feliz é a nação que entende o que era o senhorio. Nós falamos sobre isso de manhã aqui. Para a nação de Israel e para nós, porque isso acontece com a gente hoje. Para a nação de Israel e para nós, era melhor ter alguém à sua frente, a que eles podiam recorrer, ver, tocar, do que simplesmente acreditar no poder sobrenatural que já havia feito coisas tremendas com eles, como faz com a gente. Se a gente colocar desde o seu início dessa história, quando Deus liberta o povo, Moisés no deserto, Josué, tudo que Deus fez de grandiosidade, desde as pragas do Egito, a abertura do Mar Vermelho, na batalha de Josué, quando ele faz o sol parar, tudo isso para o povo de Israel naquele momento não conta. Por quê? Porque eles queriam que outra coisa substituísse Deus. E nós fazemos isso até hoje. Nós fazemos isso. Ao pedir um rei, o
povo de Israel estava, na realidade, desprezando o senhorio de Deus. E Deus, na sua bondade, Ele ainda previne. Olha só, vocês querem um rei? Tudo bem, é um direito de vocês. E aí nós vivemos aqui a vontade permissiva de Deus. Tudo bem, é um direito que vocês têm. Eu permito que vocês tenham um rei. Eu permito que vocês coloquem alguém no meu lugar, não tem problema algum. A questão é que vocês passarão a fazer coisas que vocês não precisavam fazer. Vocês vão perder as coisas que vocês não precisavam perder. E Deus faz isso com a gente. Deus fala, olha só, eu em primeiro lugar, mas se você quer buscar uma outra coisa em primeiro lugar, tudo bem, é uma escolha sua. Deus nos dá o livre-arbítrio, Deus nos dá a sua vontade permissiva. A grande questão é a consequência que isso nos traz. É a consequência que isso nos dá. Igreja, tirar Deus do seu lugar devido é a pior escolha que nós fazemos. Pior escolha que nós fazemos. E Deus avisa tudo o que iria acontecer. Tudo. E eu tiro 2 lições desse texto. A primeira lição é que o ser humano, ele precisa de um corrimão para sobreviver. Isso é da cultura humana. Ele precisa de um corrimão para ele se segurar. Ele precisa viver de frases feitas, ele precisa viver de coisas concretas que ele pode encostar a mão para se apoiar. É o que ele precisa. É o que ele precisa. Vocês querem ver um exemplo? Um dos vacilos do povo de Israel, quando Moisés sobe o Monte Sinai para pegar as tábuas da lei que Deus dá a ele. E aí acontece o quê? Quando ele volta, o povo está lá embaixo fazendo uma festa. O povo está lá embaixo festejando, fazendo uma bagunça danada. E Moisés desce, ele dá de cara com aquele bezerro de ouro. Imagina uma estátua completamente feita de ouro. E ele vê o povo de Israel adorando aquela imagem ali. Imagine o coração de Deus, como é que não deve ter ficado. Eu tirei vocês do Egito, eu tirei vocês da escravidão, prometi a vocês uma terra fértil, prometi a vocês que iria cumprir a minha aliança, a minha promessa sobre a sua vida, e você prefere colocar uma outra coisa no meu lugar. Você prefere colocar uma outra coisa onde eu deveria estar. O ser humano, ele precisa de corrimão. Ele precisa de algo para se segurar, de algo para acreditar. A gente na EBD, a gente às vezes a gente se empolga, a gente usa certas expressões para falar, a gente se abre de vez em quando, e às vezes a gente tem uma certa chateação, principalmente com os discípulos de Jesus. Por quê? Foram escolhidos a dedo pelo Mestre, escolhidos a dedo. Jesus não falou assim, todo mundo está aqui, a gente vai fazer um sorteio de quem vai me seguir. Não, Jesus foi lá, vem você e me segue, vem você e me segue, vem você e me segue. Jesus conhecia, Jesus chamou um por um. Eles andaram com Jesus, eles viram o que Jesus fez, eles viram o que Jesus fazia, eles viram o que Jesus pregava, eles aprenderam, conviveram. Jesus morreu. Um deles tentou tirar Jesus do seu caminho. Um deles traiu-o. Jesus morreu, ressuscitou na sua glória. Aí vira um dos 12 e fala o que para ele? Deixa eu ver aí na sua mão
as marcas do prego para ver se você realmente é Jesus ou não. Todos nós fazemos isso com Ele. Todos nós. Nós pedimos um sinal para Deus. Deus nos dá um sinal. E a gente fala que não, Deus. Dá outra coisa. Me dá outra coisa mais palpável para eu poder ver se é do Senhor mesmo ou se não é. Porque nós queremos pegar, nós queremos algo tangível que venha de Deus. Porque aquilo, nosso sentimento humano que é errado, nos dá mais segurança do que uma palavra vinda do Espírito Santo. Porque isso é cultural do ser humano, essa coisa da gente depender de alguma coisa para a gente estar seguro. E foi o que o povo de Israel fez. Não, nós queremos o rei para que a gente possa vê-lo. Mas por que, depois de tudo que Deus fez por nós e pelo povo dele, o povo ainda faz isso? Aí você imagina Deus, toda vez que ele queria se terminar com o povo, Moisés falava assim: não, é o teu povo, o Senhor tirou do Egito. Não... E aí o povo, libertado por Deus, salvo por Deus, conduzido por Deus, prometido por Deus, vai e apronta uma dessa com ele. E aí eu falo da nossa vida. Nós, salvos por Jesus, nós temos o Espírito Santo, nós temos acesso direto ao Rei. Nós escolhemos seguir um outro caminho, nós escolhemos tirar aquilo que pertence a Jesus, tirar o lugar dele da nossa vida e colocar outras coisas como prioridade. E aí eu pergunto: achamos que o coração de Deus é feliz com isso? Achamos que o coração do Rei é alegre por conta disso? O plano de Deus era que Israel tivesse um governo centrado nele. A gente chama de governo teocrático, onde Deus é o governante do povo. Esse era o plano de Deus. O povo de Israel não precisava de rei, o povo de Israel não precisava de governante, o povo de Israel simplesmente precisava entender que o dono do ser, o dono da vida, o dono deles, o rei deles, era Deus, ponto. Nós precisamos reconhecer isso. Você não precisa de profecias, de profetadas na sua vida, você não precisa de revelações, de revelamentos na sua vida, você não precisa de nada disso. Você precisa simplesmente pegar a sua vida e falar assim: Deus, a minha vida pertence ao Senhor, o Senhor é o governante dela, a sua vontade é expressa nela, ponto. Pessoas vão para a igreja, isso eu falo porque eu vejo. A gente sai para ministrar adoração para jovens de outras comunidades, a gente vê isso em igrejas. Pessoas que vão para a igreja e não saem de lá enquanto o pastor não tocar nelas, enquanto elas não caírem, enquanto elas não fazerem nada disso, para elas não existe espiritualidade. O ser humano precisa de um corrimão para achar que o Espírito Santo está atuando ali. Nós não precisamos de nada disso. A única coisa que nós precisamos é fazer o seguinte: Senhor, a minha vida é governada por Ti. Eu não preciso colocar nada disso material no Teu lugar na minha vida. Não seja como o povo de Israel que depende dessas coisas para viver. Não seja como eles. Você não precisa de nada dessas coisas. Isso é do homem, isso é carnal. Nós preferimos substituir Deus por outras coisas. Coisas essas que nós julgamos ser melhor. Cuidado com esse corrimão que a gente tem.
Cuidado com esse corrimão que você tem na tua vida aí e que te impede de você se entregar para Deus. Cuidado com esse corrimão. Cuidado com essa espiritualidade que você acha que está buscando em outro lugar, que não é. Deus não precisa disso. Nós não precisamos disso. Nós precisamos simplesmente falar o seguinte: Senhor, eu não quero outro rei na minha vida, eu não quero um corrimão, eu não quero uma bengala para mim, eu quero simplesmente entender que o Senhor governa a minha vida e ponto. Acabou. Você não precisa olhar para o lado e achar que a grama do vizinho é mais verde do que a tua. Você não precisa olhar para o lado e achar porque ali acontece, Deus que me perdoe, porque ali acontece profecias, ali acontece revelações, que a sua vida não é espiritual. Porque você não cai, porque você não... Não! Você não precisa disso. O Espírito Santo, ele é sobrenatural, ele não precisa dessas coisas para se manifestar. Amém? Amém? Amém. A única coisa que você tem que fazer é o seguinte: olha só, Deus, eu não quero mais corrimão na minha vida, eu não quero mais uma bengala, eu quero simplesmente entregar a minha vida às mãos do Senhor e falar assim: Deus, a minha vida pertence ao Senhor Jesus. O Senhor é o único governante da minha vida. Cuidado com os corrimões, muito cuidado. Segunda lição: Deus é suficiente para nós. Nós não precisamos de outras coisas, nós não precisamos substituir a Deus. E devido a essa vaidade que a gente tem, esse orgulho que a gente tem, existe esse risco da gente perder o caminho que Deus separou para a gente, porque nós preferimos colocar outras coisas em primeiro lugar. Eu falo assim: não. Deus está aqui, mas eu quero colocar as coisas que me revelam acima de Deus. Se a grama do vizinho é mais verde que a sua, não esquenta a cabeça para isso. Faça a sua grama crescer também. Agora você não precisa fazer como Israel fez, de olhar para o norte, de olhar para o sul e falar assim: olha, essas nações, elas têm um rei, nós também queremos um rei. Tá, mas essas nações não servem ao Senhor vivo e verdadeiro. Você serve. Você serve. E às vezes você está olhando para o lado e falando assim: mas a situação daquela pessoa está melhor do que a minha. Só que você tem um Deus que te dá a vitória o tempo inteiro. Você tem um Deus que te liberta o tempo todo. Nós conversamos hoje de manhã na EBD e falamos um negócio interessante. Existe um caminho que você faz da sua casa para cá. Todos nós fazemos esse trajeto para cá. O que acontece nesse trajeto a gente não sabe. Espiritualmente falando, a gente não sabe. E aí a gente imagina essa figura dos anjos brigando contra os demônios para que você chegue até aqui. Nós imaginamos isso. No mundo espiritual nós imaginamos isso. A gente não consegue perceber, mas existe, porque se você se propõe a estar na igreja, nós falamos isso, nós tivemos um domingo tão bonito de sol, um calor suportável. Graças a Deus pelo calor, é dele. Mas estava demais o calor. Nesse horário lindo, graças a Deus o outro horário foi embora. O outro horário, gente, não era de Deus. Esse horário é de Deus. Você tem um dia maravilhoso, um dia perfeito. E aí quando você tem um sol, um dia desse, a primeira coisa que pensa na sua cabeça é o quê? Pode falar, fica com medo não. É praia. E aí eu falei que não, se você está aqui na igreja no domingo desse, é porque você ama Jesus. É porque você escolhe Jesus.
Você escolhe a Jesus. Nós escolhemos a Jesus. Você não precisa substituir Deus na sua vida. Abra mão do teu corrimão. Abra mão desse defeito que você tem, que te afasta de Deus. É tempo de você abrir mão disso. É tempo de você falar assim, não, eu quero me libertar desse corrimão. E aí nós temos a história do jovem rico. A gente tem que aprender o seguinte, na palavra de Deus, existem dois tipos de contexto espiritual. Você tem o primeiro contexto, aquele contexto de cara que você lê o texto, que você entende, e você tem um contexto que é mais profundo, que te leva a uma outra lição que o texto te dá. Quando nós lemos a história do jovem rico, nós vemos claramente, de primeira instância, que ele está falando sobre bens materiais, e você não se apegar a bens materiais. Faz sentido isso? Só que existe um outro sentido nessa história. No sentido de que o que ele tem, quando Jesus chama ele para dar o que ele tem e segui-lo, aquilo substitui Deus na vida dele. Ele diz que não. Não é só o fato de perder a sua riqueza, mas é o fato de que existe algo que ele prioriza no lugar de Deus. E aquilo afasta ele, porque ele sai da presença de Jesus triste. Porque Jesus fala com ele, pega o que você tem, divide, vem e me segue. E ele sai triste daquele lugar, porque o que ele tinha substituía Deus. O que ele tinha substituía a presença de Deus. O que ele tinha na sua consciência substituía o que Deus podia dar para ele. E isso acontece com a gente o tempo todo. Jesus fala assim, vem, mas deixa isso que você tem de errado aí. Vem ao meu encontro, mas está vendo esse corrimão que você está segurando, que não deixa você se soltar e correr para os meus braços? Solta ele. Solta ele. Todos nós temos um corrimão. Todos nós. Todos nós temos alguma coisa que nos impede de a gente sair correndo para Deus uma vez. Todos nós temos esse corrimão. A questão é a gente escolhe se a gente quer segurar nele ou não. Quando você desce uma escada longa, a sua primeira sensação, a sua primeira reação é fazer o quê? É procurar um corrimão, não é? Você desce a escada já segurando no corrimão, porque aquilo te dá segurança, te dá estabilidade. Esse corrimão que você segura, ele não pode ser o que substitui Deus, ele precisa ser a figura de Jesus ali. O seu corrimão tem que ser Jesus, ele não pode ser nada. Ou você escolhe tirar aquilo que te impede de correr para Jesus e falar assim, não, eu não quero um rei na minha vida, eu quero Jesus. Eu não quero um rei, eu quero Deus. Eu não quero nada que me afaste dele, eu quero Deus. Eu quero me livrar daquilo que eu tenho, eu quero me livrar do meu vício, eu quero me livrar das minhas crenças erradas, eu quero me livrar dos falsos ensinamentos, porque eu quero Deus verdadeiro. Porque eu quero um Deus verdadeiro. Todos nós, se a gente perguntar aqui, quem quer a presença de Jesus? Todos nós levantamos a mão. Todos nós levantamos a mão. Mas daí a gente rasgar o coração e falar assim, não, eu estou me abstendo do que eu sei que me afasta do Espírito Santo. Estou indo para Ele, é mais difícil. Eu sei que é. No seminário tem um amigo, para terminar, que o Joaci, o testemunho de conversão dele é algo muito, muito interessante. Ele falava assim, Kleber, eu fui para a igreja, e eu sentei no terceiro banco, assim, de frente para o altar.
E eu estava tão agoniado para a hora do apelo, porque eu queria levantar, porque eu queria levantar a mão, porque eu queria citar Jesus. E quando a mensagem acabou, o pastor fez o apelo, eu levantei do banco, e eu andei, eu fui andando, cheguei no primeiro banco e voltei. Eu não tinha forças para deixar o que eu tinha na minha vida para aceitar a Jesus. Eu levantei de novo, fui. Quando eu cheguei no segundo banco, eu voltei. Até que eu senti uma voz dentro de mim falando assim: filho, vai, eu estou contigo. E aí foi a hora que ele disse que ele levantou, e aí não tinha nada que segurasse ele. E hoje ele está lá. 66 anos fazendo seminário. "66 anos fazendo seminário. Ou nós escolhemos abrir mão daquilo que a gente sabe que está errado, porque a gente aceita Deus como nosso rei, ou a gente não abre mão, a gente continua vivendo na mesma mediocridade espiritual que a gente vive. Desculpa falar assim, mas é a verdade. Amém?